Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, Émile Durkheim, aula 3, vamos analisar a sua obra O Suicídio, logo após a nossa vinheta. Muito bem, marujos, vamos comigo aqui para o quadro. Nós já temos a aula 1 sobre Émile Durkheim, temos a aula 2 e agora chegamos na aula 3, onde nós vamos dar uma olhada na sua obra O Suicídio. Então, Durkheim, ele analisa o fenômeno social, suicídio, como um fato social. Ele usa termos como patologia social para descrever possíveis doenças ou transtornos em uma sociedade. Então, para ele, o suicídio, sim, é uma patologia social. É claro que Durkheim, ele não tira o mérito da psicologia. Que as pessoas que são levadas a cometer o suicídio possam estar sofrendo por algum transtorno psicológico. Não, Durkheim não é inocente nem ingênuo quanto isso. Inclusive, ele bebe na fonte de Freud, ele bebe na fonte de vários outros psicólogos e psiquiatras do seu tempo. Mas ele tira sua conclusão própria, que o fenômeno suicídio é um fenômeno social. Pode ter influência psicológica, sim, mas acima da influência psicológica, ele é um fenômeno social. Muito bem? Da onde que Durkheim tira isso? Vem aqui para o quadro comigo. A palavra-chave em Émile Durkheim é coesão social. Tanto que ele vai dizer o seguinte, que para o indivíduo ser feliz, alcançar a felicidade, vai depender do quê? Vai depender da sua integração social. Na medida que esse indivíduo consegue se integrar na sua sociedade, esse indivíduo então vai adquirir a felicidade. Seja essa integração em todas as esferas de uma sociedade. Muito bem? A partir desta análise, Durkheim analisa o fenômeno, ele pega taxas, indicadores, índices de suicídio do seu tempo e ele começa a fazer um estudo, uma análise sobre essas taxas. E ele percebe, então, que no primeiro momento existem fatores condicionantes para isso. E ele linka esses fatores na sua obra O Suicídio, que são o quê? Vai depender, lógico, cada indivíduo ele vai ter uma predisposição dependendo de vários fatores. São eles, dependendo da religião desse indivíduo, dependendo do tipo de família desse indivíduo, dependendo da sociedade que esse indivíduo está inserido, também dependendo do grupo profissional que esse indivíduo faz parte e dependendo do contexto político existencial contemporâneo deste indivíduo. Tudo isso tem que se levar em consideração para se fazer essa análise, para se fazer este estudo. Aí Durkheim, ele chega, então, em alguns tipos. Ele classifica 3 tipos de suicídios, que ele vai chamar o primeiro tipo suicídio egoísta, segundo tipo o suicídio altruísta e o terceiro formato o suicídio anômico, certo? Vamos observar um pouquinho cada um deles. Então Durkheim vai dizer assim: o suicídio egoísta é aquele em que o indivíduo, o ser social, ele não consegue se integrar na sociedade, certo? Por ele não conseguir essa integração, ele busca o isolamento. E lá no isolamento, ele vai sofrer de tudo que a gente já sabe hoje da medicina moderna e da psicologia moderna. Vai ficar angustiado, vai entrar em depressão, vai desistir da vida, mas tudo isso porque primeiro houve um fato social, algo que o decepcionou, algo que o desmotivou para ele não conseguir este encaixe social. Hoje, na contemporaneidade, são vários os quesitos que poderiam ser.
ou a pessoa é gorda demais e não se vê muito bem assim, ou a pessoa é magra demais, ou a pessoa é alta demais, ou é baixa demais, ou a pessoa é tímida demais. Então hoje teriam vários fatores que levariam a pessoa ao isolamento, por acreditar que não consegue se integrar no meio social. Então essa não integração leva o sujeito ao isolamento, consequentemente à vontade de desistir de viver. O desencaixe social faz com que a pessoa desista de viver e ela então entra num processo individualizante, onde ela só pensa nela agora, ela não pensa mais na tristeza que ela vai deixar nas pessoas à sua volta, seus familiares e assim por diante, e ela então opta por tirar a sua vida. Muito bem. O segundo tipo, o suicídio altruísta. Esse é bem conhecido nosso. Esse suicídio altruísta é exatamente o inverso do egoísta. Ou seja, aqui o sujeito, o ser, ele está tão coeso, tão encaixado no seu grupo social, ele está pertencendo tanto, as ideologias do seu grupo fazem sentido, é o seu modo de vida, que ele sente-se no dever de fazê-lo, certo? Como assim no dever de fazê-lo? No dever de cometer o suicídio? Isto mesmo, nós temos vários exemplos. Nós temos na Segunda Guerra Mundial o exemplo dos pilotos japoneses que ficou conhecido como kamikazes, pilotos que se suicidavam arremessando seus aviões contra os navios norte-americanos. Eles faziam isso em nome da honra, em nome da pátria, ou seja, eles eram um grupo que estava coeso, um grupo totalmente coeso e sentiu-se na obrigação de fazer esse sacrifício para um bem maior. Claro que nesse grupo, nesse contexto, nós podemos colocar também os homens bombas, né? O pessoal então que se suicida em nome do seu grupo, certo? Em nome de uma ideologia, em nome de uma causa. Então esse pessoal entra nesse grupo do suicídio, os suicidas altruístas. E o terceiro grupo de Durkheim, que ele analisa em sua obra, é o anômico. Esse é o que mais interessa, na verdade, Emile Durkheim em suas análises, porque ele diz que o suicídio anômico ele é característico e típico das sociedades modernas. Então, o anômico acontece quando? Em situações de anomia social, ausência de regras ou em períodos em que essas regras não estão bem estabelecidas ou elas estão sofrendo uma ruptura. Ou seja, momentos de crise financeira, momentos de instabilidade de governos, momentos de guerras, invasões e assim por diante. Então nós temos vários exemplos aí, por exemplo, lá a queda da Bolsa de Valores em 1929 nos Estados Unidos, onde várias pessoas, vários executivos ficaram pobres do dia para a noite. E muitos deles, por se ver nessa situação, acabam cometendo suicídio, certo? Então, um fator social que mexeu, impactou isso no psicológico dessas pessoas, que levaram elas ao suicídio. Muito bem? Então Durkheim, com esse estudo, ele vai então trazer essa ideia que o suicídio, acima de tudo, ele acontece em função de um fenômeno social, uma problemática social, e não predominantemente psicológica. Certo, pessoas? Então aqui nós temos uma síntese da obra O Suicídio, de Emile Durkheim. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, comente abaixo, dê um joinha. Estou indo embora, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!